Irmãos, nós temos a alegria de ouvir a palavra do Senhor que será pregada nessa manhã pelo reverendo Ricardo, que está conosco desde sexta-feira. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Memorial da Barra, em Salvador, e quero convidá-lo para que faça uso da palavra. Ele tem falado sobre os salmos penitenciais, estará com a palavra nesse momento. Deus possa abençoá-lo, reverendo. Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus, no Salmo 143. Salmo 143. Agradeço mais uma vez o convite da igreja, na pessoa do reverendo Robério, e louvo a Deus pela vida dos irmãos, e rogo ao Senhor que abençoe, continue abençoando a vida do conselho, da liderança da igreja, do pastor, e a vida dos irmãos seja abençoada. Que o Senhor sempre traga a sua mão de misericórdia sobre a vida de vocês. Salmo 143, diz assim a palavra de Deus: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Até aqui, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, suplicando-lhe graça, misericórdia e instrumentalidade do teu Santo Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos nessa manhã, no dia do Senhor, unidos, ó Deus, como igreja do Senhor, salvos pelo sangue precioso do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos achegamos a Ti, ó Deus, suplicando que o Senhor, ó Deus, que já ouviu os nossos cânticos, as nossas orações, que já nos abençoou com a Tua palavra lida no culto, que o Senhor nos abençoe agora com a pregação da Tua palavra, Senhor. Que seja uma pregação fiel à Tua palavra, que sejamos daqui edificados pelo poder da Tua palavra, aplicada pelo Teu Espírito Santo. Seja conosco, ó Deus, nessa manhã. Abençoa-nos, ó Deus. Edifique aqueles que precisam ser edificados, exorte os que precisam ser exortados, conforte aqueles que precisam ser confortados e converta os que precisam ser convertidos. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, esse é o último salmo considerado penitencial, salmo penitencial. É o Salmo 143, ele é o 7º salmo
dessa coleção que as pessoas consideram, né, que os estudiosos consideram, de salmos penitenciais, que muitas vezes, eu falei, já foram encontrados em conjunto. O interessante desse último salmo, que é o Salmo de Davi, é um salmo que, se você pegar os outros textos, você vai pegar uma coleção de salmos de Davi, que vai desde antes, mas se a gente pegar do 140 até o 144, 145, você vai olhando os textos e você vai vendo a questão de livramento. Davi suplicando por livramento. No salmo anterior, no salmo 142, nós temos um contexto mais imediato. É o contexto quando Davi, por exemplo, no salmo 142, ele está fugindo de Saul. Ele aparece no texto de 1 Samuel, nós temos o texto de 1 Samuel, quando Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, ele vai encontrar com o grande filisteu, o herói dos filisteus, que é Golias, e ele vence Golias. Ele vence Golias, ele pega uma funda, pega uma pedra lisa, ele acerta a testa de Golias, Golias cai no chão com o rosto em terra. E Golias, a gente sabe que é aquele grande herói filisteu que está ameaçando o povo de Deus. E quando Davi aparece, aquele jovem, ruivo, o texto relata que ele tem uma fisionomia gentil, e ele aparece e ele diz: olha, quem é você para vir com paus e pedras contra o meu Deus? Davi entendeu ali que o problema maior não era um guerreiro grande e forte, mas a ideia era de uma guerra de deuses, de um Deus verdadeiro contra um Deus falso. E Davi, então, quando ele entra naquela batalha, ele pede para que ele seja aquele que vai à frente. Ele consegue ali, o seu irmão não quer que ele faça isso, não quer que ele, acha que ele está com um coração pecaminoso, que ele quer ver só a matança, que ele quer ver só o que vai acontecer. Saul está amedrontado, mas quando ele ouve o que Davi está falando, ele chama Davi à sua presença, entrega ali a sua armadura a Davi, o seu capacete ali de bronze ali para ele poder lutar, sua espada, a sua armadura. Mas Davi não consegue lutar com aquilo ali, porque ele não era um pastor, não vai conseguir mandar com aquele negócio pesado. E o texto diz lá em Samuel que, olha, Davi deixou para lá. Não, ele tirou toda a armadura, tirou a espada, pegou a sua funda, pegou a sua material de pastor e foi até o filisteu, que falou: olha, como é que você vem aqui com paus e pedras para guerrear comigo? E diz que ele vai ali colocar o corpo de Davi para os animais comerem. Mas Davi não ouve isso. Davi entende que ele diz: olha, eu não vim aqui, não é com paus e pedras que eu vim na força do Senhor. Eu vim no poder do Senhor, no Senhor da aliança, no Senhor Yahvé. Davi, então, vocês conhecem a história, as crianças também conhecem a história, que Davi com a funda, toca a testa, cai. Curiosamente, eu não sei se vocês contam para a outra parte, quando Davi sobe, fica em cima de Golias e corta a cabeça de Golias, e depois se apresenta com Saul a cabeça. Eu acho que essa parte não contaram para as crianças, contaram? Tem essa parte, vai lá. Era um guerreiro, ali naquele momento, né? Aquele pastor vai agora um guerreiro. E é curioso que Davi fala uma coisa interessante antes de chegar na hora que ele está na discussão, no debate psicológico, vamos dizer assim, da guerra. Ele chega para Golias e diz assim: olha, eu já matei, né? Eu ia para o Saul, para o povo, né? Ele diz assim: eu já matei leão, já matei urso. Quem é ele? A ideia de Davi é que ele é maior do que um urso, do que um leão que eu já matei, protegendo o rebanho. Ele entendeu que ali é um homem comum. Então ele derruba, sobe no corpo, pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça. E no Antigo Testamento é interessante que toda história que acontece com detalhes, você precisa prestar atenção aos detalhes, porque mais à frente vai acontecer algo interessante do Salmo 142. Eu vou entrar no 43, mas é porque alguns acreditam que tem aqui uma harmonia nesses salmos. Há vamos dizer assim, uma sequência na arrumação, vamos dizer assim, desses salmos. Por isso que eu estou contando o salmo anterior para vocês, mas o texto é o Salmo 143. E aqui, então, é interessante que na história lá de Samuel, no 1 Samuel, depois vocês procurem lá, começa ali do 16, se quiser um pouquinho antes do 17, ou começa 17, mas se você quiser ir para o 16, pode ir. Mas você vai andando, caminhando, e você vai encontrar uma coisa interessante. Quando Davi
derrota Golias, ele vai na presença de Saul com a cabeça de Golias na mão, e Saul ali vai e encontra ali com ele, aquele jovem pastor. Perguntam para ele depois: quem é esse homem aí, quem é esse rapaz aí? Ele não sabia quem era, ele é filho de Jessé, e ele conhece agora. Mas aí a palavra diz que Jonatas ali agora se ligou a Davi em alma, amor Davi ali em alma, de maneira tão profunda que Jonatas vai dar para ele a sua armadura, a sua espada, vai colocar a sua roupa para ele: não, tome minha roupa e comece agora, né, a sua batalha, né? Ele não fala assim não, mas ele vai começar agora a sua trajetória. E Davi vai ganhando tudo, vai ganhando para os filisteus começam agora a perder para Davi. Davi ganha tudo, ele é colocado ali como chefe ali da guarda ali, ele vai para frente e ele está ganhando tudo. Só que com isso as mulheres começaram a cantar: se 1.000 foram derrubados por Saul, 10.000 por Davi. Começaram a colocar algo ali que Davi fazia muito mais do que Saul. Mas vocês sabem que Samuel já tinha falado para Saul que ele correu o pecado, que ele fez um culto que não deveria. Vocês lembram disso? Ele perdeu o reino. E vocês lembram que o rei mesmo, segundo o coração de Deus, é Davi, não é Saul. Saul foi o rei que foi pedido. O Senhor colocou Saul, mas o rei segundo o coração, o rei que Deus queria colocar, era Davi. A sequência vai chegando até o ponto em que agora Saul começa a ficar enciumado de Davi, muito ciúme de Davi, e começa a ter raiva, inclusive. Diz o texto sagrado que Deus coloca um espírito ali. Veja que Deus é que envia um espírito. Deus envia um espírito ali, uma coisa difícil para muita gente entender, mas é Deus que envia, que vai perturbar Saul. Em determinado momento, Davi está colocando a sua harpa e Saul tenta lançar uma lança e bate na parede, quase que mata Davi. Saul começa a ficar enciumado, com muito ciúme mesmo de Davi, e começa a tentar matar. E aí, nos textos de Samuel, você vai encontrar um momento em que Davi, ele está ali, naquele momento, preocupado se o pai dele se Saul quer matar, e fala para Jonas, que é filho, né, diz: seu pai quer me matar. Estou falando com minhas palavras aqui, claro, depois vocês leem. Ele diz: seu pai está querendo me matar, então vamos fazer assim, vamos fazer um teste. O dia que eu vou para Belém, eu vou lá cultuar com minha família, vou louvar a Deus lá, né, vou fazer ali o culto, e veja qual é a situação, como é que ele vai reagir, porque minha cadeira vai estar vazia. Se ele reagir bem, tudo bem, mas se ele reagir mal, com ira, eu acho que ele é contra mim. Vocês lembram desse texto? E acontece justamente isso. No primeiro dia falta, no segundo dia, o Saul já pergunta: cadê? Cadê Davi? Cadê ele? Cadê? Onde ele está? E a ira se acende com Saul e Saul começa a perseguir. Saul também tem um problema com o filho, porque o filho escolheu Davi. E é até curioso mesmo, você pegar um pouco da história, e quem já estuda um pouco assim, dá uma olhadinha nessas guerras, né? Se Jonatas era filho de Saul, teoricamente ele seria o rei, não é? Seria o herdeiro do trono. E Saul diz isso para ele: olha, peraí, contra mim você fez isso? Quer dizer, não tem lógica nenhuma para Saul, porque ele estava pensando de maneira ímpia. Não tem lógica nenhuma você defender alguém que pode, porque hoje estão cantando para ele, dizendo que toda a honra e toda a glória é dele, em todas as guerras. Amanhã ele quer o reino, está lá escrito no livro. Então tinha realmente sentido humano de Saul ficar com inveja, né? Porque não no sentido bíblico, cristão, ou seja, no caso ali, ou ainda do Cristo que viria, né? Mas não tem sentido do crente pensar assim, mas Saul está pensando dessa forma. Saul está enciumado, tem um espírito ali ruim com ele, horas ele vai, tem momento que ele vai até chora com Davi, mas há momentos ali se percebe que aquele homem está completamente em crise e começa a perseguir Davi. Jonatas então fala assim: olha, eu vou lançar 3 flechas, vocês lembram disso? 3 flechas, se eu lançar as 3 flechas para perto, vai lá um servo pegar essas flechas e vai dizer: não, você pode voltar. Se eu lançar 3 flechas para mais adiante, você pode ir embora, né? Porque você está em perigo. E foi isso que aconteceu. Ele lançou flechas longe porque disse: olha, Davi está em perigo. Davi então corre, sai dali e ele vai se esconder numa caverna. A caverna, meus irmãos, as pessoas têm 2 tipos de caverna. Uma caverna que Davi vai ficar
mais ali na Palestina, que é uma caverna que ele fica mais tempo ali, e outra caverna que ele só apenas rapidamente. Então, é uma divisão entre 1 Samuel, o capítulo 22 e o capítulo 24. Tem duas cavernas que aparecem, mas parece que a primeira caverna é a mais adequada, porque Davi vai ficar um tempo ali, os seus parentes vão até ele. Então, vão até ele, e ele fica mais tempo ali escondido. Mas enquanto ele fica escondido, o que acontece? Ele encontra um profeta, ele encontra um rei, ele tenta ali se esconder, ele pergunta, ele está sem armas nenhuma, ele sai sem armas nenhuma, pergunta ali ao profeta, olha, você tem ali alguma arma aí? Olha, só tenho aquela lá de Golias, está vendo? A espada que ele matou, fala lá, depois aparece de novo. É uma coisa muito comum no Antigo Testamento ter essas ideias, algumas imagens elas vão se repetindo. O que acontece depois é que Davi agora está sendo perseguido. Davi também, nesse 1 Samuel, muito interessante, ele vai se fingir de quê? De louco. Eu na igreja costumo falar assim, reverendo, eu digo assim, tem irmãos que são tão corajosos que se a bala estiver lá na ponta, ele vai correr, pular para pegar a bala, ver se a bala atinge ele logo, ele é corajoso. Na Bíblia a gente percebe que aqui não existe não é coragem, o missionário não é corajoso, ele é movido por Deus. Ele tem a crença e fé em Deus, não é uma questão de coragem. A gente vê um missionário, por exemplo, agora mesmo tem um missionário que vai pregar hoje de manhã na igreja, está pregando agora, na igreja da Barra, ele está querendo fazer uma missão, né, nessa região ali do leste europeu, naquela região ali da Ucrânia, tem uma região que ele quer pregar ali. Eu falo assim, aí a pessoa fala assim, esse cara é doido, está indo por fogo ali, pertinho ali da região, ele tem muita coragem. Não, ele não tem coragem. Ele sente que Deus chamou. Como eu tenho um amigo meu que está numa região, que ele nem diz a região que é, no mundo árabe ali, pregando para muçulmano. E aí as pessoas falam, ele tem coragem. Não, ele não tem, não é a coragem que nos move. O cristão, ele é movido, ou o crente, no caso aqui no Antigo Testamento, ele é movido pelo o senso de dever de Deus, o chamado divino. Deus mandou, eu vou. Porque se ele aqui ele que está me levando a fazer isso, ele está aí na minha frente. Não é assim que o texto diz? Mas aí ele fala, não vá, o Senhor não deixa a gente sair daqui se o Senhor não for à frente. Com Josué, ele chama Josué e diz, olha, vá, eu estou aí na frente, pode ir, ser forte e corajoso. Aí você pensa assim, o corajoso aqui, vai ter coragem como... Não, Josué tinha que ser muito forte e corajoso para tudo, mas muito forte para guardar a palavra e tudo que Deus ensinou, está lá no livro de Josué. Mas Deus é que está indo na frente, é Deus que está fazendo. A gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo, a gente começa a olhar para a vida dele e fala, Paulo era corajoso. Não, Paulo tinha aquele senso de dever tamanho que ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Então a gente não tem coragem, a gente tem um senso de dever movido por Deus, a certeza que Deus é conosco e que nem a morte pode nos livrar e nos arrebatar da mão de Deus. E por que eu citei por último Paulo? Porque para Martinho Lutero, esse Salmo 143 é o salmo mais paulino que existe, alguns comentaristas falam. Por quê? Porque Paulo vai citar esse salmo, o Salmo 143. Se nós juntarmos aqui, vamos lá, não sei se o contexto, a gente pode dizer assim, certamente o contexto é o mesmo, não, mas é um contexto de perseguição. É um contexto que Saul está perseguindo, que Davi está se fingindo de louco para poder fugir naquele momento de perseguição. É um contexto que ele está numa caverna para poder se esconder. 2 vezes ele se escondeu, uma vez ele se escondeu porque ficou um tempo na caverna mesmo, a outra vez ele teve que rapidamente se esconder na caverna porque Saul estava chegando com os seus guardas. Há um momento que Davi está ali com muita gente dissidente, ali vão atrás de Davi está com 400 homens já, olha como ele tinha esse poder de liderança, mas Davi está sendo perseguido. E Davi está sendo perseguido por quê? Porque ele cometeu de pecado. Até agora não há relato nesse momento de que Davi errou. Então, esse Salmo 143 é interessante que não nos parece assim, qual é o pecado de Davi aqui especificamente. Mas perceba que os servos do Senhor do Antigo Testamento, também creio que no Novo, eles quando Deus mandava alguma coisa, eles falavam, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que eu mereço. Mereço pelo quê? Porque Deus pode estar querendo provar. Deus pode estar querendo aqui me provar, querer me trabalhar, me burilar. Ele quer me fazer agora a imagem e semelhança dele, como está lá em Romanos capítulo 8, que ele diz que Deus está fazendo conforme a imagem e semelhança do Filho.
Quando a gente fala que não há nada que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, nós cantamos essa música, a gente canta, a gente fala sobre isso, a gente está falando assim, mas o que é que o Senhor está fazendo? Está dizendo que a espada pode vir até nós, a morte pode vir, mas não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que as tribulações, toda sorte de tribulação, de provações, o que essas provações e as tribulações fazem conosco? Elas vão nos moldando para sermos a imagem e semelhança do Filho, de conformidade com a imagem do Filho. Quando Jesus chama o apóstolo Paulo, ele diz que importa também você conhecer o que é padecer pelo meu nome. Quando ele fala com os discípulos, ele diz assim, olha, perseguiram a mim, muito mais a vós outros. Então veja que o Evangelho, ele sempre tem algo que eu chamo de mordida, por exemplo, alguma coisa para nós, sempre tem que ter alguma coisa diferente para a gente não se acostumar com isso. Eu vi uma mensagem de um pregador, um irmão que veio aqui nos congressos, e ele falou algo interessante. Ele disse para a gente assim, olha, se tudo tivesse bom aqui na terra, a gente ficaria aqui, a gente não queria sair daqui não. A gente continuaria aqui. A gente prepararia logo, não, vamos ficar por aqui mesmo. Vai lá o Pedro, né? Vamos fazer uma tenda mais aqui, vamos ficar todo mundo aqui, está tudo bem, tudo tranquilo. Mas aí você lembra que tem o quê? Existe doença. Existem doenças que são globais. Não é isso? Existe perseguição. Existe morte de cristão. Aí você fala, peraí, está outro errado. A nossa terra não é essa aqui ainda. Estamos caminhando para novos céus e nova terra. Ainda somos passageiros e somos peregrinos. Então, nem sempre, quando você vai ler um salmo penitencial, significa necessariamente que a pessoa está em pecado, ou um pecado específico que a gente não conhece. Pode ser que esse lamento seja um lamento de Jeremias, que é muito comum. Aqui é um versículo que parece muito com Jeremias com Lamentações 3, onde ele vai se lamentar ali, naquela que ele está sofrendo, e ali não há muitas vezes uma coisa muito explícita, mas Jeremias fala, que o homem se queixe dos seus próprios pecados. Ele fala isso, que se queixe dos seus próprios pecados. O Salmo 43, então, se nós pegarmos essa ideia de um conjunto aqui de salmos, talvez seja o contexto anterior, seja o contexto dessa perseguição, mas alguns acham que Davi já está mais velho, mas continua inimigos, ou seja, os inimigos nunca se afastaram da casa de Davi. Ele está sempre rodeado de inimigos, não há assim, um momento muito pacífico na vida dele. A trajetória dele é trajetória de guerra, de batalhas, de gente da própria casa. Quando ele adultera com Batseba, diz o texto sagrado, tudo bem. Samuel chega e diz para ele assim, certamente não morrerás. E é interessante a sentença de Samuel, por quê? Porque Davi se arrependeu e a sentença era o quê? Morte pelo que ele fez. E o que é que Deus fala? Deus ouviu a sua prece, certamente você não morrerá. Ele livra da morte, mas diz uma coisa para Davi, jamais a espada sairá da sua casa. Ele vai sofrer pelo que ele fez. Então veja que Davi, desde a sua juventude até a idade mais avançada, está sempre tendo perseguições e dificuldades. Não é nada muito simples para a vida dele, mas ele é um homem que vai todas as vezes se apegar a Deus. Salmo 43, irmãos, que é um salmo um pouco mais extenso, nós vamos agora então chegar no versículo 1, ele é o salmo de Davi. Alguns colocam aqui essas expressões, se você colocar ali no português, tem algumas letras em negrito, que são acrósticos que eles chamam, né, que são arrumações do hebraico para poder, é como se fosse uma canção, um ritmo, né, que eles vão colocando, ou como dizendo que um está ligado ao outro. Existem algumas ideias sobre isso. Mas não no português. Eu acho até engraçado eles colocarem assim maiúsculo no português, né? Não sei se o Robert acha engraçado, mas eu acho engraçado. Eles botam negrito no português para dar uma ideia, né? Para a pessoa lembrar que existe uma métrica, alguma coisa desse tipo. Mas no hebraico faz mais sentido. No Salmo 143, ele diz, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. Não parece a estrutura dos outros salmos, 51, ou me ouça, Senhor, 130, né? Abra os seus ouvidos. Então a estrutura é a mesma, vocês já estão vendo já estão percebendo já ao longo desses dias, desses 2 dias, que a estrutura é a mesma. Ele está sempre buscando e ele fala, abra os ouvidos. Essa linguagem poética é uma linguagem muito visível para nós.
Vendo Jorge Canelas, que está na glória, ele chamava de linguagem pictórica. A linguagem que você vê, você consegue imaginar. Alguém falando assim, abra os ouvidos, escuta a minha oração. Então ele diz, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. A primeira parte, então, aqui, ele já começa a nos mostrar que como é que ele quer que Deus responda, não segundo a merecimento dele, mas segundo a sua justiça, a sua fidelidade e segundo a sua justiça. Então já aprendemos desde o início do Salmo, que o salmista recorre nada dele, a nada que ele tenha para oferecer a Deus, mas é a quem Deus é. Veja que eu estou enfatizando isso direto desde o início. A gente aprende quem Deus é através dos Salmos. A gente aprende quem Deus é e a gente acaba sabendo quem nós somos. Nas Institutas da religião cristã, João Calvino diz que, olha, os antigos diziam, conheça-te a ti mesmo, que conhecerás os deuses e o universo. Aí Calvino fala, conheça a Deus, que você se conhecerá. Não há como, por exemplo, um homem que se conhecer, se ele não conhece a Deus, se ele não conhece a sua palavra, se ele não é confrontado com a palavra de Deus. Veja que logo no início de Gênesis, a gente já foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, como é que você vai conhecer antropologia, por exemplo, sem Deus? Não dá. Vamos falar sobre o homem, a origem do homem, como o homem se progrediu na história da humanidade? Não dá. Não dá. Porque sem Deus essa história está equivocada, no mínimo quebrada, no mínimo ela está fracionada, a gente não consegue entender a história da humanidade sem Deus. Não há como. Não há como. Então perceba que nos Salmos, quando o Calvino fala que é a anatomia da alma, eu entendo aqui interessantemente que quando o Calvino fala sobre isso, é que ao mesmo tempo que eu conheço o homem, mas eu percebo que é mais de Deus do que do homem. Não sei se vocês já pararam para ler os Salmos. Tem irmãos brincando comigo aqui, que tem muito salmo para eu pregar aqui ainda, né? Eu vi o meu irmão brincando. Um outro já brincou comigo aí, dizendo que você é Salmo 119, versículo por versículo. Eu falei, homilia. A homilia de Agostinho. Então veja, quando a gente olha para os Salmos, você que já leu os Salmos com certeza, e tem cantado os Salmos também, porções das Escrituras, você percebe que fala mais de Deus. Quando ele fala do homem, ele fala como o homem é pequeno, como o homem é insignificante. Como a Bíblia nos fala também que nós somos como gafanhotos, que a própria escolha de Israel não é porque Israel era grande, porque ela era menor, né, uma das menores das nações, mas é Deus que com sua graça se manifesta. Davi entende, ele conhece a Deus. Então você já está aprendendo desde muito tempo, aqui pelo menos, ou nesse tempo agora, já aprendeu na sua vida, mas aqui nos Salmos penitenciais, eu acho que você já começou a pegar a ideia de que na hora do sofrimento, seja pelo seu próprio pecado, ou por alguma coisa que está acontecendo em sua vida, ou seja, com uma perseguição, e a perseguição pode ser também oriunda de um pecado no Antigo Testamento, Deus pode mandar uma punição para o seu povo por causa de um pecado, a consequência de um pecado. Como é que você tem que agir? Primeiramente, busque Deus, quem Ele é. Recorra a quem Deus é, para que você consiga passar por toda e qualquer situação. Quem Deus é. E Davi começa assim: atende minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me, é a mesma ideia, né? Atende a minha oração, ou seja, responde-me, né? Dá ouvidos às minhas súplicas, segundo a tua fidelidade, segundo o quê? A tua justiça. Deus é fiel e justo, e justificador. Ele já trabalhou isso antes. Em Romanos 3,20, o apóstolo Paulo vai citar: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Em Gálatas, que vai citar aqui no meio do texto, ele vai falar aqui, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fossem justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então quem é justo e quem é fiel é Deus. Por isso ele diz: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo, nenhum vivente. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Então veja que no versículo 2 ele está dizendo assim, olha, a mesma ideia, se o Senhor olhar para a minha iniquidade, Senhor, quem vai subsistir? Quem é que vai subsistir se tu olhares só para a iniquidade dos homens? Então perceba que a mesma ideia, ele se coloca pequeno, carente de Deus, ele se coloca numa posição de pecador, de caído, e Deus um Deus santo. Mas aqui ele coloca o Deus fiel e o Deus justo. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então veja que essa argumentação é fantástica. É a argumentação mais importante para nós, é dizer assim, Senhor, eu não estou indo na tua presença nos meus méritos, mas, como diz o apóstolo Paulo, dos méritos de Cristo. Nossa mediação. Não há ninguém, irmãos, que possa ir até Deus sem o mediador, o Cristo. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Quando a gente olha o Antigo Testamento com toda a sua cerimônia, o cordeiro que é imolado, que é morto ali, que é derramado o seu sangue, e a gente percebe ali naquele cordeiro que sem a morte não há como você ir na presença de Deus. É necessário que alguém morra, que alguém morra por nós, porque o primeiro morreu, que é Adão. A teologia sistemática, algumas teologias sistemáticas, não todas, mas algumas dizem o seguinte, que Adão morreu 3 vezes. Didaticamente eu falo para a igreja assim, olha, vou lembrar uma coisa para vocês, Adão não era gato, que dizem que morre 7 vezes, é mentira, mas ele morreu 3 vezes. Como? Primeiro, a morte espiritual, foi expulso do jardim, não é isso? Foi morto espiritualmente, expulso. Depois ele foi morto, começou a morrer, agora passou a morrer fisicamente. E a terceira morte é o quê? A morte eterna. Então a teologia trabalha com essas ideias e você precisa entender isso. E você vai conseguir compreender isso nas Escrituras, quando você vai falar assim, você não merece nada. Então você vem achando que merece alguma coisa, que você vai ganhar alguma coisa porque você merece alguma coisa, e você sai dos Salmos entendendo que você é pó, e que do pó você voltará. Então veja, meus irmãos, que Davi entende isso. Quando nós vamos para as Escrituras, a gente tem que entender, diante de Deus, que nós estávamos mortos, agora não, estamos vivos em Cristo. Porque em Cristo nós agora, o que acontece? Nós estamos agora vivos espiritualmente para Deus, não passaremos mais pela morte eterna, porque aqueles que já passaram da morte, agora passaram da morte para a vida, aqueles que creem nele, já passaram da morte para a vida, já não entram em juízo, e ainda existe a última morte, que a Bíblia diz que o Senhor vai vencer. Lá em Coríntios fala isso. Ou seja, quando o Senhor voltar, restaurará todas as coisas e a morte não mais terá domínio sobre nós. Então perceba, meus irmãos, que a gente já passou por isso, nós já passamos por isso. Mas se você não entende o homem caído, você não consegue entender o homem levantado, o homem vivo. E aí você pode chegar à ideia de soberba, arrogância e achar que você foi salvo por alguma coisa que você fez. Davi não faz isso. Davi é um servo que sofre, que passa por dificuldades, que peca também, que erra, mas todas as vezes que ele chega a Deus em suas orações, em seus salmos, você percebe que ele apela para quem Deus é e o que Deus tem feito. Tem uma canção que eu acho bonita. Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Muito bonita essa música, já viu? Já ouviram já? Eu gosto dessa música, mas já falei na igreja, só tem uma coisa que me incomoda. Nós adoramos pelo que Deus é mesmo. Ele está falando que Deus fez no sentido de pessoas que querem que Deus faça coisa para eles, eu entendi. Mas se você pegar só essa palavra, ela está um pouco equivocada. Nós adoramos Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, e pelo que Ele fez. Isso aqui é o que acontece com Davi. Ele adora pelo que Deus é, pelo que Deus fez e pelo que Deus faz. Então ele diz, pois o inimigo, ele fala aqui do versículo 2 em diante, ele vai no versículo 3, pois o inimigo nem me tem perseguido a alma. Ele sente perseguido a alma aí. Tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão. Então, por isso que algumas pessoas acreditam que ele está ainda nesse período aqui de perseguição. Como aqueles que morreram há muito. Aqui parece que ele está falando de um momento de tristeza profunda. Será que é literal? Será que ele está num lugar? Será que ele está na caverna literalmente? Parece que a poesia mostra que ele está na escuridão dele mesmo, ele está perto da morte. A perseguição é real, os inimigos são reais.
Mas os efeitos dos inimigos não são só sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Os efeitos sobre ele, dos inimigos, é um efeito espiritual, que faz com que ele se entristeça e que ele veja a morte ali. Que ele vê ali naquele momento a morte se aproximando. Então ele diz: tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Compara aqueles que já entraram na morte. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Que é a mesma ideia. Ele está na escuridão, ele está num lugar de escuridão, e o espírito está o quê? Turbado. Então ele está no mesmo processo de alguém que está sofrendo pela perseguição. Mas o sofrimento dele não é um sofrimento apenas do medo da morte, no sentido da sua vida em si, mas é um medo total da sua própria alma, de estar passando por um processo de escuridão, tristeza profunda. Seria uma tristeza até o túmulo. Essa é a ideia, uma tristeza até o túmulo. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. O coração dele está completamente turbado. A gente vê no versículo aqui, que eu falei de Lamentações 3, 6, eu vou citar para vocês aqui. Fez habitar em lugares tenebrosos, como que estão mortos para sempre. Parece muito essa estrutura, né, de Lamentações. Então, alguns autores citam esse texto porque parece muito. Então, veja, ele está vivendo no lugar, mas ele entende que Deus tem feito isso com ele também. É curioso. Lá em Lamentações ele fala: eu sei que o Senhor tem me feito fazer isso. Então, quem tem feito lá em Jeremias passar por isso é o Senhor. O Senhor tem feito isso. Por quê? Deus tem provado os seus servos. E Deus nos prova muitas vezes, irmãos. Não é só apenas pelos nossos pecados. Às vezes, consequências dos nossos pecados. E às vezes, provações para burilar o nosso caráter cristão. Porque na nossa teologia, a teologia de hoje, na verdade, que para mim não é uma teologia, é uma antropologia, aquele você vai vencer, você vai conseguir, você vai ter isso, você vai ter poder, você vai ter dinheiro, você vai ter tudo, nada de mal vai acontecer, as doenças, repreenda a doença na sua vida, porque você não vai ficar doente. Aí eu olho para a Bíblia, onde é que tem isso? Onde é que tem isso? É interessante que é uma soberba nossa, porque os apóstolos foram perseguidos. Dizem os historiadores que Pedro foi morto e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Dizem os historiadores. O próprio Paulo, o apóstolo da graça, esse grande apóstolo que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele é aquele que dizem que foi depois decapitado, morto, decapitado. João foi preso na ilha de Patmos. Bom, entendo. Estevão foi martirizado, primeiro mártir. Quem é que vocês estão seguindo? Vocês não, aqui não, né? Mas quem é que essas pessoas estão seguindo? Mas se alguém estiver seguindo isso aqui também, é para você. Mas a quem? Qual exemplo vocês estão tendo? A Bíblia fala de perseguição. A gente está falando assim, a gente não pode, a pessoa falar assim, mas você tem que ter cuidado para você não sair da teologia a teologia da prosperidade, a teologia de tudo vai dar certo, a teologia da glória. O pessoal fala, né, que também tem outra terminologia, a teologia da glória. Mas aquela ideia de que tudo vai dar certo, para você sair para uma teologia da tristeza, né, do sofrimento. A verdade é que os sofrimentos, de novo, marcam aquela ideia para você, está dando um sinal para você de que nós não somos aqui. Terá novos céus e nova terra. Nós somos peregrinos. Nós estamos saindo do Éden para um Éden, só que agora restaurado. Novos céus e nova terra. Então nós estamos caminhando. Nós perdemos a nossa terra no Éden. E estamos agora caminhando. Veja como está associado o repouso, terra, com a ideia do descanso, né? Do repouso ali, descanso com terra, o reino. Nós estamos caminhando. Nós temos um reino? Mas é um já e um ainda não. Aí falta a plenitude. Então imagine que você está vivendo aqui agora e nada acontece com você. Nada de mal acontece com você. Doença nenhuma acontece na sua vida. Repreenda isso agora, em nome de Jesus, né? Que o pessoal fala, ainda usa o nome de Jesus ainda em vão. E aí vai fazendo, né, no sentido não que você pode orar e pedir a Jesus, né? Mas cuidado para você não achar que ele tem a obrigação de fazer o que você está pedindo. É oração segundo a vontade dele. Então veja que quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos pessoas sendo perseguidas, pessoas sofrendo. E o exemplo bom disso é Jó. Jó estava lá,
parece que está tranquilo. O Senhor diz, não há homem mais justo do que Jó. Não é ninguém que fala, é o Senhor. Fala, meu servo Jó. E aparece Satanás, rodear a terra e tal, e passear por ela. E vai e propõe alguma coisa ali. Olha, ele é justo porque ele tem tudo. Se eu tocar nele ali, vai tocar nos bens dele, no que ele tem. Tocou nas finanças, tocou nos filhos, ainda deixou a mulher, e a mulher ainda disse, amaldiçoe seu Deus e morra. Né? Ficava lá tentando coçar as suas feridas, destruiu tudo. Tudo aconteceu com Jó. Todo tipo de coisa. Ainda arranjou alguns amigos complicados, cada um, mas alguns falavam uma coisa interessante, mas depois mudava tudo, acusando o Jó de ter cometido pecado, um pecado específico. Jó não sabe nada disso que a gente sabe dele. Ele não sabia ali. O Senhor não falou assim, Senhor, olha, eu vou falar para você, Jó, o que vai acontecer com você. Nada disso. Nós sabemos o que aconteceu com Jó. Mas perceba, meus irmãos, que logo mais à frente, quando Jó vai se encontrar com Deus ali, no finalzinho, né, dos capítulos finais, o Senhor chama Jó e diz assim, Jó, eu vou contar para você tudo o que aconteceu, agora você vai entender tudo. E aí Jó, né, faz assim? Não. Onde é que você estava quando eu fiz todas as coisas? E Jó então responde, eu falei coisas demais para mim, superiores, eu não tinha entendimento disso. Mas agora meus olhos te veem, meu coração te sente. É na dor que a gente, às vezes, muitas vezes nós conhecemos a Deus, quem Deus é. Porque quando não somos nada, aí não há lugar para orgulho e vaidade. Aí você sabe que Deus é tudo em você. Você não tem mais nada na terra, senão Ele. Salmo 42 fala isso. Ele diz, Davi fala sobre isso, que não há nada na terra, senão o Senhor. No Salmo 43 ele também está dizendo, ó Senhor, Tu és fiel, Tu és a justiça, Tu és justo. Eu me sinto na escuridão, me sinto em completa escuridão, como aqueles que já morreram, que provaram a sepultura. Versículo 4, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, o coração perturbado. O espírito está esmorecido, o coração está turbado, está escuro. E aí ele vem no versículo 5, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Um costume, né, de levantar as mãos. Paulo vai dizer, os que quer que os varões ergam mãos santas em oração, não é em louvor, em oração. Levante as mãos santas e ore. Mas perceba que Davi, aqui neste momento, meus irmãos, ele não recorre aqui aos grandes feitos dele. Ele não chega assim, Senhor, o Senhor lembra do filisteu que eu matei em seu nome? Senhor, o Senhor lembra que as mulheres cantavam sobre os meus grandes feitos? Que era a maneira também de memorizar a história. Eles cantavam sobre os meus grandes feitos, o que eu fiz. O Senhor viu minha carreira cristã na igreja? Quem sabe agora transportando para hoje? O Senhor lembra que eu estou desde novo ali na EBD? Minha mãe estava lá num culto e quase eu nasci ali no meio de um culto. O pessoal saiu apavorado lá, me levou para o hospital. O senhor lembra da minha ficha corrida aí, da minha folha de serviço? Ficha corrida não, né? Minha folha de serviço prestado, que eu prestei, né? Você lembra disso? Não, Davi não fala isso. Davi recorre aos grandes feitos do Senhor. Assim como o Salmo 44 fala assim, nossos pais não têm contado os grandes feitos do Senhor. Nossos pais têm contado o que o Senhor fez, como o Senhor livrou. Interessante, meus irmãos, quando você chega no livro de Miqueias, capítulo 6, e Miqueias diz assim, olha, o que foi que eu fiz com vocês que vocês estão contra mim agora? Vamos arrazoar sobre isso? Qual é a queixa de vocês? E o Senhor chama aquele povo a um tribunal, e ele diz assim no tribunal de Deus, e fala assim, o que é que eu tenho feito contra vocês? Eu vou chamar os outeiros da terra, os montes, eu vou chamar as montanhas, e elas serão minhas testemunhas. E vai dizer, povo meu. E ele pergunta a esse povo, o que foi que eu tenho feito? E ele diz, olha, eu te abençoei quando quiseram te amaldiçoar, quando Balaque quis te amaldiçoar. Eu coloquei líderes adiante de vocês.
Eu o tempo todo tenho abençoado vocês. E o povo responde com desdém e diz assim: o que é que o senhor quer mais? Cordeiros, azeite, o senhor quer mais alguma coisa? Ele diz que ele quer ali, que eles sejam humildes. Eles reconheçam o que Deus fez. Está lá em Miqueias capítulo 6. O que Deus fez. Então, nesse momento, por isso que eu falei da canção, nós temos que lembrar quem Deus é e o que Deus fez. Aqui Davi lembra o quê? O que Deus fez. Eu lembro das coisas que de outrora, e penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. E no meio da escuridão da sua alma, no meio das perseguições, ele está ali perseguido, não tem refúgio, não tem ninguém ao seu redor, ninguém para estar com ele ali. Ele lembra de Deus, de quem Deus é, ele lembra da fidelidade e da justiça de Deus, ele lembra quem Deus é, e ele lembra que Deus fez. Ele é o Deus da aliança, ele é o Deus do livramento. Lembra quando ele foi derrotar ali Golias, ele não falou que é na força dele, ele falou que é no Senhor, é o Senhor que levantou ele para fazer aquilo. Meus irmãos, em momento de dificuldade, momento de penumbra da nossa alma, momento mais tenebroso da nossa alma, se você puder erguer as suas mãos e orar a Deus, lembrar quem Deus é e o que Ele fez, você se levantará. Porque é isso que a gente precisa, saber quem Deus é e o que Ele fez e o que Ele tem feito. O Deus da aliança, e muitas vezes você deve lembrar de coisas que Ele tem feito na sua vida hoje, durante o tempo todo que Ele tem sido contigo. Somos ingratos, esquecemos do quem Deus é e quem Deus fez rapidamente, em poucos minutos, segundos, às vezes. Momentos do nosso dia a dia, a gente pode esquecer de Deus rapidamente, mas é no momento do dor, do leito. Às vezes tem pessoas que estão no leito da morte, e algumas pessoas falam assim na igreja: pastor, fulano está doente, agora só Deus. Aí eu falo para o irmão: e quando é que não era só Deus? Não tem sentido. Sempre foi o tempo todo Deus. Sempre foi Deus. Ele que dá o ar que respiramos, Ele que dá a nossa vida. Tudo que nós temos e quem somos é por Deus, é em Deus. O apóstolo Paulo, na sua apologética ali, na sua apologia, em Atos 17, ele diz: dele nos movemos. Ele cita um poeta para falar: nós nos movemos, vivemos. E do poeta da época para mostrar: olha, esse Deus que eu estou pregando. Sem Deus nós não somos nada. O apóstolo Paulo chega a dizer: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então perceba, meus irmãos, que não há aqui nenhum momento que a gente não tenha que nos voltar. Temos que buscar, caminhar um pouquinho na nossa memória e lembrar os grandes feitos do Senhor. Já parou para fazer um inventário da sua vida e pensar assim: meu Deus, como o Senhor tem sido bom comigo? Como tem sido o Senhor gracioso comigo? Como eu apesar de mim, eu tenho vivido uma vida boa? Apesar de você. Apesar de você, você tem vivido uma vida boa. Apesar de mim, eu tenho vivido uma vida boa, porque Deus tem nos abençoado em todo e qualquer momento. Então o texto diz: a ti levanta as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Uma terra que está seca, que pede chuva, que pede para ser regada, pede para ser umidificada, né? Ele está seco, ele está sentindo assim como a terra pede. É uma forma de linguagem linda, né? É um poema também, né? Você não pode largar de pensar nisso. E aí ele vai no versículo 7. Como toda lamentação, o que acontece? As lamentações, os textos de Deus, ele pede sempre pressa ao Senhor. Porque, meus irmãos, é interessante, a gente está na dor. Quanto tempo você aguenta uma dor? Depende da dor. Sempre a dor, a gente até às vezes olha para o outro e julga a dor do outro. Eu não consigo julgar a dor do outro, porque o outro tem outra experiência com Deus, com a vida dele, com tudo. Eu não sei. Às vezes uma dor, uma coisa pequena para alguém, é uma dor enorme para o outro. Mas uma coisa nós nos unimos e concordamos, eu acho, creio que sim, é que a gente quer sair depressa daquela dor. E é isso que Davi fala. Dá-te pressa, no versículo 7, Senhor, em responder-me, Senhor da aliança. O Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, é a mesma linguagem de sempre, dos salmos de penitência, para que eu não me torne como os que abaixam a cova. Ele já falou
que ele está perseguido, arrojado por terra a minha vida, como se fosse para a morte. Ele está na escuridão, uma ideia daqueles que muitos que já morreram. Ele já disse que o coração dele está turbado, que o espírito está esmorecido, mas agora o que ele diz de novo? A meu espírito desfalece, não me esconda a tua face, para que eu não me torne como que abaixo uma cova. É a mesma ideia de que ele está sentindo que ele está indo para a morte. Ele está indo para um lugar que não vai ter mais jeito. Lembra no Salmo que ele fala, olha, e lá na cova, Senhor, quem vai te adorar? Não parece, viu a linguagem? Não é uma coisa assim tão nova dentro dessa linguagem do sofrimento. Dentro da linguagem do sofrimento. Irmãos, nós cristãos, nós sofremos. Seja por consequência dos nossos pecados, seja por consequência do pecado original, porque o mundo está caído. E todo mundo, então, pode se encontrar no sofrimento, os justos e os ímpios. Agora, qual a diferença nossa? O que nos faz diferente dos ímpios? Na hora do sofrimento, é que a nossa certeza vai além do túmulo. A nossa certeza é de que nós conhecemos quem Deus é. Nós conhecemos que Ele é que a fidelidade dEle, a justiça dEle, que Ele é o Deus da aliança. Nós sabemos quem Ele é. Isso nos move para frente. É por isso que você entendeu alguém que está enfermo, está indo para morrer, está perto da sua morte, e essa pessoa está ali confiante em Deus. Ela confia no Senhor. Tem uma senhora na igreja, já passou de 100 anos de idade, está um pouquinho mais hoje, mas um pouco mais debilitada, e ela falava, pastor, já vi muito. Calma, minha irmã, você pode viver mais aí uns 50 anos aí, acho que está com 103, vai fazer 104 anos. Que é isso, minha irmã, pode viver um pouquinho mais ainda. Mas aí ela diz assim, não, eu quero estar. Ela falava antes, né? Eu queria estar com meu Senhor, já está bom, pastor, já está bom. Perceba que quando Paulo, ele percebe que estar com o Senhor é tão bom, ele diz assim, olha, eu estou aqui um pouco dividido. Por um lado, é muito bom estar aqui, fazer a obra do Senhor. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O que nos move nas dores é porque em Cristo nós temos todo o consolo. O Apocalipse fala que toda a nossa lágrima será secada, enxugada pelo Senhor. Não há sofrimento. Não há sofrimento. Deus vai enxugar, né, todas as nossas lágrimas. Então veja que não há sofrimento. Você então percebe assim, eu vou estar com Cristo, eu vou estar com o meu Senhor, estarei com Ele. Então isso faz toda a diferença para alguém que está em sofrimento. Aí a diferença muitas vezes de um velório de um crente e de um descrente. Eu quero dizer que você não vai sofrer, que você não vai sentir falta. Eu falo que a morte, o luto, é a presença da ausência. Porque o tempo todo a pessoa vai estar presente na sua vida. Mas ela pode estar presente com você com lembranças boas, ou ela pode estar presente em você em lembranças ruins. Mas ela vai estar presente. Você vai ter uma saudade. A palavra essa, que segundo as pessoas, estudiosos da língua, só dá uma compreensão melhor que no português brasileiro, né? Mas você vai ter saudade. Ela vai estar ali. Mas, se ela morre em Cristo, essa saudade, ao mesmo tempo, ela se consola, porque não há nenhum outro braço mais caloroso, mais confortante, mais confortador, né, do que os braços do Pai. Como consolar uma mãe que perde uma criança? Para mim, foi uma das situações mais difíceis para mim é fazer enterro de criança, porque para nós, lógica natural, é complicado. Você que acha que os velhos vão primeiro, né? Calma aí, gente, né? Você acha que os idosos, né, irão primeiro, mas então você pensa, eles vão primeiro, mas aí a lógica vai, uma criança morre, e você vai consolar. Já aconteceu comigo, eu tendo que consolar. É claro que eu usei o texto de Davi, né? Ele não virá mais a mim, mas eu iria até ele. Porque o consolo é esse mesmo, é Deus. É dizer para aquela mãe, dizer assim, olha, ele não está nos seus braços, os seus braços são muito bons, mas no braço do Pai são muito melhores. Porque uma mãe pode esquecer seu filho, os filhos,
mas Deus não. Então perceba que esse é o nosso conforto, é Deus, é o Senhor. Mas a dor a gente quer o quê? Que ela vá depressa. Davi então ele fala: dá-te pressa, Senhor, responde-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face para que eu não me torne com os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã na tua graça, pois em ti confio. Ouvir de manhã, né? É a mesma coisa, dá pressa, Senhor. De manhã logo responda. Depressa. Aqui eu não vou fazer uma comparação com escuridão e luz, mas a ideia é de pressa, de rapidez. Não me esconda a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova, mesma linguagem. Ele está sentindo que, olha, eu não estou aguentando mais. A dor está tão manha que eu acho que eu vou morrer. Eu não aguento mais essa dor. Não aguento mais essa dor. E muitas vezes a gente está como Davi. Não da mesma forma, né? Eu sei que o exemplo a vida dele é dele. Eu falei, cada um tem um sentimento. Mas você está pensando assim, poxa, eu não aguento mais. Para, Senhor. Leva-me logo. Davi não quer ser levado aqui nesse momento. Ele quer que o Senhor dê pressa para que ele saia daquela situação. Então, num contexto maior, será que ele está dentro do contexto do Salmo 42? Será que ele está um pouquinho mais à frente? Que contexto seria esse? Aqui, se for olhar a ideia do Palmer Robertson, um pastor, ele estaria nos salmos já de consumação, onde Deus vai dar paga aos ímpios, onde Deus vai restaurar a sua igreja. O que o Davi está pedindo aqui nesse momento é uma pressa para que Deus realize os seus feitos, para que ele tanto o livre do seu sofrimento, como também que Deus o livre dos seus inimigos. Depois ele vai trazer isso aqui. Mas ele quer ter pressa, a dor requer pressa. Então não é, vamos dizer assim, impiedade sua, pedir, Senhor, por favor, se apresse, Senhor. Não é no sentido que você está mandando Deus, se apresse logo aí. Não é esse sentido. É o sentido da dor que você sente. Senhor, não estou aguentando. O meu sentimento, eu sei que o Senhor que tem o dom da vida. E o Senhor diz o dia que eu vou morrer, já está contado. Já está escrito o dia que eu vou. Mas o meu sentimento é que eu estou cada momento caminhando para a morte. Então ele diz, dá pressa, Senhor. Responde, meu espírito me desfalece, não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ele já falou que a ti levanto as mãos, a minha alma anseio a ti. Ele já falou para o Senhor, para o Senhor mostrar a sua face, não esconder a face dele. De novo ele repete, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Não veja, no versículo anterior, ele lhe dá depressa a responder-me, e o Espírito desfalece, não me escondas a tua face. De novo ele vai, faz-me ouvir pela manhã a tua graça, não dá pressa, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Ele ergueu as suas mãos, ele ergue a sua alma ao Senhor. Então veja, a pressa dele, ele fala assim, é porque em ti eu confio. Eu sei que o Senhor vai me mostrar o caminho para eu sair, seja de uma caverna real, mas aqui dá para saber que é emocional, né? Ele está falando, deixa eu sair. Eu sei que eu vou sair, porque em ti eu confio. Se o Senhor quiser que eu saia, eu saio. Mostra-me o caminho, Senhor. Ah, meus irmãos, quantas vezes é essa oração que a gente tem que fazer a Deus? Senhor, eu estou aqui, não consigo ver nada, mas eu sei quem Tu és. Tu és o Deus da fidelidade. Eu conheço a Tua fidelidade e conheço a Tua justiça. Então, Senhor, o que Ele fala? Ele diz, faz-me ouvir pela manhã da Tua graça, por Ti confio, mostra o caminho por onde devo andar, porque a Ti eu elevo a minha alma. Esse é o momento de elevarmos a nossa alma e pedir, Senhor, me mostra o caminho. Meus irmãos, tem muita gente que, no momento de dor, qualquer outro momento da vida, a última coisa que ele faz é orar a Deus. Ele consulta os universitários, né? Ele consulta as pessoas, amigos, qualquer pessoa, mas ele não orou ainda. Os antigos, até para mudar de cidade, eles oravam a Deus. E se não tivesse nenhuma igreja lá naquele lugar, ele não ia, não. Eu falo assim, não, Deus não me chamou para aquele lugar. Por quê? Não tem uma igreja fiel lá. O que eu vou fazer lá? Veja a mentalidade. Hoje em dia não, o pessoal assim, não, olha, você foi chamado para ir em tal lugar. Onde é?
Não sei aonde, pronto, vamos mudar, porque quanto ao salário é X e tal. Pronto, Deus está me chamando. Olha só. É verdade. Eles vão logo fazer um cálculo, Deus está me chamando, então eles vão para lá logo. Correm logo, porque Deus está chamando. Chega lá esse lugar, não tem uma igreja, não tem nenhum fiel, e o indivíduo nem tem intenção de fazer um ponto de pregação na casa dele, de cultuar a Deus. Pode perceber. Aí tem irmãos que falam assim, não, mas eu tinha uma igreja lá, que estava lá, eu comecei a frequentar a igreja, aí eu falo assim, como é essa igreja? Não, ela não é muito boa não, e tal, ela não prega a palavra, mas tudo bem, dá ali, todo mundo está reunido. E os cânticos são tudo assim, não são bíblicos não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. O importante é que minhas crianças estão ali brincando, estão se divertindo, se socializando, não lê a palavra, não canta nada. Quer dizer, o que ele está fazendo lá? Mas é o que muita gente faz. E a primeira coisa que você tem que fazer, quando alguma oportunidade surge na sua vida, é orar: Senhor, esse é o seu caminho? O Senhor quer realmente que eu siga esse caminho? É para essa estrada que eu devo seguir? É o Senhor que está me apontando esse caminho? E é interessante, não sei se já aconteceu na experiência da sua vida, é uma experiência, tá? Não quer dizer que vai acontecer com você. Mas você está orando por uma coisa, daqui a pouco você conversa com um irmão que nem sabia do que você estava orando e fala uma coisa: olha, interessante, eu estava pensando nisso. Você fala assim, não, daqui a pouco conversa com o pastor, olha, eu acho que aí você fica, peraí, alguém ouviu a minha oração, botaram a escuta, foi o Espírito Santo. E você começa a perceber que o Senhor vai dirigindo. Davi aqui neste momento, irmãos, ele está num momento de muita dor. E tem gente que nem em momento de dor procura o caminho de Deus. Sabe por quê? Porque não sabe quem Deus é. Não sabe que Deus é um Deus fiel, não sabe que Deus é um Deus justo. E nesse texto não sabe que Deus é um Deus da aliança. E por isso então ele busca o seu próprio caminho. Davi quer seguir o caminho do Senhor. Ele sabe que ele está lá, e se ele está lá é porque Deus quis que ele estivesse ali. E você, quando está no momento de dor, você sabe que Deus quis que você estivesse ali? Você pensa nisso, já pensou nisso? Agora, a Bíblia diz que Deus não fere os seus filhos por prazer. Ele não tem prazer nos nossos sofrimentos. Os sofrimentos têm um propósito santo, de nos santificar, de nos aperfeiçoar, nos fazer cada vez mais a imagem de Cristo, como eu falei ontem. Então existe um propósito nesses sofrimentos. Existe um propósito. Pedro chega a dizer para a gente não estranhar o fogo ardente que cai no meio de vós, que era para a gente ser provado, burilado, para sermos transformados. E assim, de glória em glória, nós vamos caminhando. O texto então continua, meus irmãos: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois te confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo minha alma, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti que me refugio. Perceba, meus irmãos, que agora ele vai trazer de novo, a ideia dos inimigos, que tanto ele fala nos salmos anteriores, como ele começa a trabalhar com a ideia, tem inimigos na vida dele. No versículo 3 ele diz: pois o inimigo me tem perseguido. Então, se você acompanhar mais o salmo, você vai perceber que ele vai repetindo algumas ideias, às vezes ele amplia um pouco, às vezes ele vai fazer alguns resumos daquela ideia, mas a ideia continua. Ele está sofrendo internamente, está sofrendo como alguém que está passando por um momento muito difícil na vida dele, de sofrimento interno. Suas emoções estão sendo abaladas, mas também existe uma perseguição externa contra ele. Já aconteceu com você isso? Você achar que está sozinho? É isso aqui. Não há ninguém. E é nesse momento que você tem que erguer os olhos para os céus. É neste momento que você tem que erguer a sua alma a Deus, porque Ele é aquele que é justo, que é fiel, que é o Senhor da aliança, e Ele tem feito grandes coisas, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O texto continua, meus irmãos. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me no teu bom espírito por terreno plano. Ele já falou nos versículos anteriores, quando ele fala para mostrar o caminho, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque é em ti que me refugio. Versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, os teus caminhos, seguir a tua palavra, pois tu és o meu Deus, guia-me e teu bom espírito por terreno plano, que o Espírito dele, o Espírito de Deus, em algumas Bíblias tem maiúsculo para mostrar que é o Espírito Santo, que é o Espírito dele, ele guia por terreno plano. A ideia de terreno torto, terreno quebrado, é algo ruim, caminhos tortuosos. Ele fala: não, coloque-me direita.
Me coloque no caminho direto, no caminho reto, porque os justos vivem pelo caminho reto, como está no Salmo 1. Um salmo que mostra o caminho direto do Senhor. Então ele sabe que quem vai ensinar é o Senhor, quem vai trazer ali a libertação dos seus sofrimentos internos, da sua angústia que ele está vivendo é o Senhor. E quem vai livrá-lo dos inimigos é o próprio Senhor. Você vai ver várias repetições, por isso estou sendo um pouco mais rápido, se você reparar. Eu nem bebi água. Verifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Aquele mais explícito ainda. Mas perceba que ele fala assim, vivifica-me, Senhor, porque ele está quase morto. Lembra do Salmo 51? Restitui em mim, Senhor, alegria. Não retires de mim o quê? O teu Santo Espírito. Veja que as linguagens se parecem. Que a intenção é mostrar, eu estou morrendo, eu preciso de um novo Espírito. E ele fala, recorre ao Senhor da aliança, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Veja, ele não faz uma súplica, irmãos. A súplica de Davi não é a súplica de alguém que está confiando nele de novo. Ele fala, por que o Senhor tem que fazer isso? O Senhor faz pelo quê? Pelo amor do teu nome. Por que o Senhor tem que fazer isso? Por amor da tua justiça. Me tira da tribulação. Ele não diz assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou acabado aqui, estou arrasado, destruído e tal, e olha, não é bom que eu fique destruído. Não é bom, isso não está bom. Não. Ele fala, Senhor, me livra, me vivifique, porque o Senhor é o Deus da aliança. O Senhor empenhou o seu nome, o Senhor jurou pelo seu nome, o Senhor fez um pacto pelo seu nome. Senhor, me livre por amor da tua justiça. Você fala assim, mas pelo amor da justiça porque o Senhor é Deus justo e reto, não vai deixar que os ímpios prevaleçam contra os justos. E essa ideia de consumação, os ímpios não prevalecerão. Eles não entrarão no reino, não é isso? No sentido de eles não estarão junto conosco. Eles não têm parte nesse reino. Então ele diz assim, olha Senhor, o Senhor é um Deus justo, por amor da tua justiça, tire a tribulação da minha alma. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Você vê que o texto todo está caminhando no mesmo sentido, sinônimos, repete, volta, e ele aqui nesse momento, ele traz uma outra expressão. No início ele fala, por tua fidelidade e segundo a tua justiça, Senhor, Deus da aliança. Agora ele vai no versículo 11, vivifica, Senhor, por amor do teu nome e por amor da tua justiça. Não tem nada em nós, é Deus. Ele faz as coisas por causa do seu nome, por causa da sua promessa. Ele faz tudo por causa da sua justiça. Não é por nós, meus irmãos. Eu citei Charles Spurgeon aqui, não vou citar de novo. Spurgeon tem algumas coisas que eu não concordo com ele, algumas interpretações. Mas eu gosto quando ele fala de que a doutrina da eleição, da graça, é a eleição da graça. A doutrina da eleição da graça é a doutrina mais humilhante para o homem, porque coloca o homem no seu devido lugar e diz quem Deus é. Então, um dos problemas quando as pessoas são contra essa doutrina é porque elas não sabem o lugar que elas estão. Elas não sabem quem Deus é e não sabem quem são, consequentemente. E eu lá no seminário ainda, sabe que jovem no seminário gosta de debater até com o professor, né? Aí acha que sabe alguma coisa. Você entra no seminário, você pensa que sabe alguma coisa. Segundo ano você acha que sabe muito ainda, né? Terceiro ano você desconfia que não sabe tanto. No quarto ano você descobre que não sabe nada. Quem falou isso foi o Bill Buckley. Falou comigo uma vez na livraria dele, lá na editora Pace, em São Paulo. E ele falou isso, você está que ano? No primeiro ano, vocês sabem tudo. Segundo ano, aí continua até o quarto. E eu fiquei ali pensando, o que está falando? Né? Na verdade, ele falou até parafraseou Sócrates. Só sei que nada sei. E quanto mais eu sei, eu conheço o que eu não conheço. Isso é chamado conhecimento ignorado. Eu conheço o que eu ignoro. O maior ignorante é aquele que não conhece o que ignora.
Era o meu caso. Eu era ignorante completo. Então, um pouquinho melhor, menos ignorante, porque agora eu conheço tanta coisa que eu não conheço. Eu falei, nossa, tanta coisa, eu vou viver uma vida e não vou conhecer. Mas a ideia, eu estava lá no seminário e o pastor falou assim, falou sobre evangelismo explosivo. É o nome mesmo, o nome é esse. E aí ele começou a falar e tal, e falando do evangelismo, tem que fazer isso. Aí tem um momento que você vai falar assim, eis que estou à porta e bato. Abri a porta, né? Seria com ele e ele comigo, né? Então eu contigo, né? Então aí ele vai e diz assim, você tem que dizer que Jesus está batendo na porta. Que agora é a hora dele receber e aceitar a Jesus naquele momento. Aí eu, ignorante, levanto a mão, ousado, e falo, pastor, esse texto está falando do contexto. Esse texto aí não está falando, ele está falando para a igreja. Eles já são crentes aí, né? Como é que está mandando bater, dizendo aqui para falar, vou falar para alguém que não é crente, que Jesus está batendo na porta lá e pedindo para entrar, e não estaria errado, não? Aí ele falou assim, não tem problema não você falar isso agora. Depois você disse que o que você falou não estava correto. Aí eu falei, não, aí não dá. Aí não dá. Mas você não pode falar, porque você não pode falar da doutrina da eleição, não pode falar nada disso. Aí eu cheguei e falei essa frase de Spurgeon. Toda vez que eu falo dessa frase de Spurgeon, eu lembro disso. Eu falei, mas reverendo, um dos homens chamado príncipe dos pregadores, segundo os biógrafos, estudiosos, gostavam muito dele, um homem que pregava centenas de pessoas, ou milhares de pessoas. Ele falou uma coisa interessante, ele disse que a doutrina da eleição é a doutrina que humilha o pecador e coloca o pecador onde ele realmente deve estar. E ele, sabendo que ele é pecador e que não merece nada, só a ira de Deus, se ele merece só a justiça de Deus, aí ele vai até Deus e fala, Senhor, só é o Senhor mesmo. Não falei com essa empolgação, porque eu não podia. Mas eu falei para ele, mas não é assim, pastor. E aí foi uma polêmica na sala. O pessoal falou, como é que você fez o negócio daquele? Eu falei, não, é porque eu fiquei incomodado com aquele negócio. Me incomodou mesmo. Me incomodou porque eu não conseguia enxergar. Como eu posso começar a evangelizar alguém enganando? É claro que você não vai encontrar toda a doutrina, vai chegar acabou de conhecer a pessoa, vai dar o compêndio teológico para ele. Você vai fazer isso. Isso até falta de sabedoria. Mas quando alguém diz, você não pode falar, aí já começa a não, peraí, também aí já é um outro extremo. Não posso falar. Não. Você deve falar as coisas, a doutrina começa com leite e vai aumentando o alimento. Se ele falasse assim, depois vai para o sólido e vai continuando. Mas por que eu estou falando isso? É porque, meus irmãos, quando você olha para as Escrituras, inclusive os salmos que nós estamos estudando aqui, você olha para o salmo, todo momento, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8. Que é um homem? O que é o homem? O Salmo 8 ainda diz, fizeste um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Você perceba que essa pergunta do que é o homem é muito importante. O que é o homem? Um homem é aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que pecou contra o Senhor. E agora sobre ele tem uma espada na cabeça, que só pode ser tirada da cabeça dele, na pessoa e obra de Cristo. É este homem caído que precisa da graça e misericórdia de Deus. Então, todo servo piedoso no Senhor, seja nos antepassados, seja nos homens que vocês estudam a biografia, eles tinham um senso de pecado que você fica falando, esse homem só falava de pecado. Eram homens de oração, homens que oravam horas e horas. E você fica falando assim, como é que esse homem fica falando tanto pecado, Senhor, eu estou terrível, sou desprezível, mas olhe para mim. Aí você fala, nossa, se esse homem é desprezível, eu sou o quê então? Mas é por quê? Porque aquilo que eu falei já aqui, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê suas imperfeições. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê a sua escuridão. Davi sabe que ele não pode recorrer a ele mesmo. Ele tem que recorrer a Deus. Tem que recorrer a Deus pelo amor do nome que Deus tem pelo seu próprio nome da aliança. Ele falou para Davi que é em Davi que ele vai enviar o Messias. Que é na linhagem de Davi
Davi sabe que Deus fez uma promessa para ele, fez uma promessa para o seu povo, tem uma aliança. Então, por amor da tua justiça, tira a tribulação da minha alma, e por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos. Não me deixe aqui, Senhor, perecer. Nem o templo ainda tinha sido construído, né? Depois vai construir com Salomão. Ele não pode, né, construir o templo. Mas ele está aqui: por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que atribulam a alma, pois eu sou seu servo. E eu sou seu servo. Davi está fazendo um contraste muito claro aqui, dos justos e dos ímpios, como acontece no Salmo 1. Ele é o caminho, ele está no caminho reto. Ele não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e de dia e de noite ele medita. De dia e de noite. E o Senhor promete que aqueles que andam no seu caminho, ele vai plantar no lugar e vai regar as suas raízes. Serão fortes, serão alimentadas por ele. Essa é a vida do justo. Em Cristo Jesus, meus irmãos, a Bíblia promete que todos os nossos inimigos serão destruídos. O Senhor Jesus Cristo nos promete, a sua palavra nos promete que naquele último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Os ímpios naquele dia se ajoelharão, estarão de joelhos diante do Senhor, mas eles conhecerão o leão da tribo de Judá. Nós veremos o leão da tribo de Judá, é verdade. Mas o Senhor se apresentou a cada um de nós que está aqui, espera você que está aqui nessa manhã, primeiramente como um Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então já nós não entramos em juízo, já passamos da morte para a vida. Graças a Deus, porque a justificação é uma obra dele, começa nele pelo seu amor, ele conduz a justificação. Não houve nada em Deus que movesse. A Bíblia chega a dizer que é pelo beneplácito da sua vontade que ele nos escolheu no amado, em Cristo ele nos escolhe. Nada em Deus, o que tinha em nós, em nós para que Deus quisesse fazer? Então não tínhamos nada em nós para que Deus quisesse fazer alguma coisa para nós. Mas Deus, pelo beneplácito da sua vontade, ele nos escolheu, ele nos salvou. Em Cristo Jesus nós temos essa aliança completa. Davi está falando dos seus inimigos reais naquele momento da lida, do perigo, talvez o próprio Saul, quem sabe no contexto, alguns especulam outros contextos, mas a gente sabe que ele está cercado, ele quer se livrar daquele momento ali. Mas, meus irmãos, de outro modo, de outra situação, em outras circunstâncias, no século 21, os ímpios estão aí ainda, assolando o mundo, perseguindo os crentes, o pecado continua ainda a nos assediar. Estamos vivendo ainda neste mundo de pecado, de desejos que não são reprimidos, pessoas que usam e vivem pelos seus desejos, pelas suas práticas. Ainda hoje a igreja é perseguida. Mas o Senhor promete que um dia Ele nos livrará de todos os nossos inimigos. Não é uma oração aqui, você fala assim, apesar que é uma oração imprecatória, parece no final, né? Dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. O Senhor vai fazer isso. Alguns acreditam que a oração imprecatória não é o salmista com raiva dos seus inimigos, com ódio dos seus inimigos. Alguns atribuem isso a uma constatação do que Deus fará. É uma forma de você ver. Deus vai fazer isso. Ele vai livrar. Deus vai salvar a igreja. Veja Apocalipse. Até o momento que a influência da igreja vai ficar quase que imperceptível. Jesus chega a dizer que o amor de muitos esfriará, mas o Senhor virá para buscar um povo que se chama pelo seu nome. Ele se chama Jesus e salvará seu povo dos seus pecados. Na hora que você orar a Deus, no momento mais de crise que você tiver, lembre-se desses salmos penitenciais. Perceba, use. No momento de pecado, aprenda com eles. E à medida que você vai lendo, orando a Deus, você vai sendo confortado. Você vai saindo do choro ao riso. Por que ao riso? O riso, né, de livramento. Por quê? Porque a cada salmo você conhece quem Deus é e quem você é. Mas você sabe que Deus não age segundo quem nós somos. Deus age segundo quem Ele é.
Então isso traz um conforto, meus irmãos, que não dá para ninguém do fora do mundo imaginar. Essa é uma paz que ninguém pode ter. É a paz que excede todo entendimento, toda compreensão, porque em Deus nós confiamos, porque nós confiamos segundo a tua fidelidade, que Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus da justiça, e Ele age com justiça. Naquele grande dia, Ele julgará os homens, estará ali recolhendo o seu trigo no seu celeiro e jogando a palha num fogo inextinguível. Deus é um Deus de justiça. Ainda que você olhe tantas coisas no mundo, tantas coisas ruins, que os ímpios fazem, que as coisas estão acontecendo, eles estão percebendo. E parece que muitas vezes o povo de Deus está perdendo, a igreja está perdendo, mas na verdade é só uma aparência, porque a batalha já foi vencida na cruz do Calvário. A serpente já foi esmagada. Será totalmente esmagada, lançada no lago de fogo e enxofre, segundo Apocalipse, no final, de tudo. Mas a vitória é nossa. Essa é a vitória em Cristo Jesus. Não é a vitória sobre dinheiro, não é a vitória sobre doença, não é a vitória sobre vida mansa na terra, é uma vitória sobre os nossos pecados, é uma vitória sobre todo esse mundo ímpio que caiu em Adão. Essa é a vitória em Cristo Jesus. Ainda que merecêssemos a morte, Ele nos deu a vida. Merecíamos morrer, o inferno, Ele nos deu a salvação. Merecíamos a punição, mas como Davi diz, nós somos servos. Mas por que servimos a Ele? Porque Ele quis, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pelo seu nome, por sua graça, por sua misericórdia e por sua aliança. Confie em Deus em qualquer momento da sua vida, seja no momento em que você cometeu um pecado e é necessário que você passe por aquilo. São consequências. Davi foi perdoado ali, Natan disse: você não vai morrer, mas você vai sofrer consequências do seu pecado. Mas mesmo diante das consequências, mesmo diante do juízo, a misericórdia para o povo dele. Deus abençoa e nos dá conforto e consolo. Você sofre, mas você sofre com Ele. Você sofre nele. E mesmo em momentos de dificuldades que você passa, que você não sabe se tem um pecado específico, mas é um sofrimento de doença, enfermidade, qualquer outro sofrimento, ou perseguição. De novo, você precisa conhecer quem Deus é, seja qual for o momento. Em pecado, lembre-se, precisa do arrependimento. E no momento que você estiver vivendo em uma crise, que você não sabe o que é, você fala: eu não sei porque estou sofrendo, mas eu sei que eu mereço. Meu Senhor sofreu por mim, sem merecer. Quem sou eu para dizer que eu não mereço os sofrimentos que vêm até mim? Quem sou eu? E você que está aqui nessa manhã, aprenda de Deus, através dele, quem Deus é, através da sua palavra, a sua fidelidade, e que Deus construa um caminho reto para você. Se você está com a sua alma perturbada, que Deus traga uma vida nova a você, vivifique pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua justiça, que o Senhor vivifique a sua vida, te transforme. Que você que já é cristão, que seja vivificado, renovado pelo poder do Espírito Santo, aplicando a sua palavra. Olhe para Jesus, aquele que sem pecado sofreu por você. É um homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas a Bíblia diz, e Ele diz aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas saiba que eu venci o mundo. Para você que não é de Cristo ainda, não conhece Cristo como Senhor da sua vida, você pode até achar que Ele pode salvar, mas você não pegou só uma mão dele, a salvação. Pegue as duas mãos do senhorio e caminhe com Ele. Venha até Cristo Jesus. Sua vida não vai ficar mais tranquila, mais calma. Talvez sim, Não sei qual a tribulação que você está passando, mas uma coisa eu te garanto: que em toda e qualquer tribulação você tem uma certeza, porque você sabe quem Deus é, você sabe quem Deus fez, por isso você está confortado nele, por isso você pode começar chorando e sair daqui sorrindo. Deus te abençoe. Amém.
Irmãos, vamos cantar um cântico, não será ainda o ofertório. Vamos cantar aquele cântico, Joelhos se dobram. Quero convidar os irmãos da música. Nós ainda teremos depois o momento do ofertório. Não será agora.